Tensei Shitara Slime possui um dos sistemas mágicos mais complexos de todos os animes, isso se não for o mais complexo, já que para a utilização de determinadas magias ou habilidades dependem de diversos fatores, e muitas vezes não os entendemos da maneira correta. É por isso que nesse vídeo, para facilitar o entendimento das magias dos personagens, vou explicar para você como essas magias funcionam. E aí galera, beleza? Eu sou o Edu e sejam todos bem-vindos ao Universo. Nos vídeos anteriores aqui do canal, expliquei como funcionam as habilidades principais de Rimuru Tempest, aquelas que ele ganhou logo que chegou ao mundo de Slime e ao decorrer um pouco da série. E percebi que elas são um pouco complicadas até mesmo de explicar. E pensando nisso, resolvi fazer esse vídeo explicando como funcionam as magias, para que você possa entender muito mais facilmente os vídeos anteriores e as magias que aparecerem ao longo do anime para você. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar seu joinha para ajudar na divulgação do conteúdo. Tensei Shitara Slime possui um dos sistemas mágicos mais complexos que já foi visto nos animes. Há tantos elementos diferentes que se entrelaçam e formam as magias que mudam dependendo do contexto da situação. Desde o tipo de magia que está sendo conjurada ou lançada, e até mesmo se é uma pessoa ou um monstro que lança esse tipo de habilidade ou poder. Isso afeta a maneira como uma determinada partícula mágica é tratada do início até o fim do processo. E isso torna o anime simplesmente fantástico, pois é nítido como cada detalhe foi pensado meticulosamente, desenhando a fantasia de uma forma a ela ficar bem entrelaçada a todos os pontos, tanto positivos quanto negativos. A superfície desse sistema de energia em Tensei Shitara Slime, como um todo, é algo que você vai precisar entender para que você consiga compreender como as magias funcionam, como elas são adquiridas ou como elas evoluem, e até mesmo para entender os vídeos anteriores que eu soltei e os próximos sobre Slime. Então, para isso, vamos dar uma olhada no sistema mágico como um todo, e como um conceito único de magias nesse mundo de Slime funcionam. Nesse mundo, cheio de dragões, demônios e outras criaturas, existem duas magias principais, nas quais a magia tem influência sobre a energia física, que lida com a manipulação de elementos físicos já existentes, e a energia mágica que permite a manipulação das leis do mundo em Slime. Enquanto isso, ambos possuem suas próprias propriedades únicas e características intrínsecas, e por diversas vezes a linha entre esses dois tipos de habilidades ou poderes fica borrada, um pouco manchada, já que é preciso olhar para a magia como um todo, e isso torna um pouco complicado entender que tipo de magia ela é. Já que a energia mágica pode frequentemente ser usada para recriar a energia, um bom exemplo é o sinal de Benimaru, que pode produzir o fenômeno físico de incêndio. E aqui é extremamente importante notar que não é a mesma coisa que fogo, porque este fogo foi criado a partir da energia mágica, e não do indivíduo em si. As propriedades como o fogo, que existem naturalmente através da energia física, é uma distinção importante que muda a maneira como certos feitiços e habilidades funcionam, de formas diferentes dependendo das raças, das pessoas e dos tipos de monstros que estão conjurando a habilidade. Por isso é importante entender melhor o conceito de magia. Isso significa compreender de maneira mais adequada as partículas mágicas de energia que existem em todo o mundo de Slime. E isso torna o mundo de Tensei uma coisa muito diferente e ousada do comum, já que nesse mundo não existe mana. O que existe são as partículas mágicas, as magículas, que são aquelas coisas que Rimuru consegue enxergar dentro da caverna, que Veldora explica para ele como ele pode fazer aquilo virar imagem. Essas magículas basicamente funcionam como se fosse a mana dos RPGs mesmo, e são elas que fornecem ao indivíduo poderes mágicos, sendo até mesmo o núcleo central da vida mágica e demoníaca no mundo de Slime, incluindo do próprio Rimuru. Em Slime, as criaturas nascem diariamente das magículas que tem no ar e ao seu redor. O resto é simplesmente de animais ou humanos que se transformam em existências baseadas nas magículas. É por esta razão que os monstros do mundo Tensei não são classificados da mesma forma. Shizu, quando está à beira da morte, ela até explica que ela não quer morrer naquele mundo para fazer parte dele, porque as criaturas desse mundo, quando elas morrem, se transformam em magia para o mundo. Aqui em Slime, chamar algo de monstro seria para se referir a qualquer espécie cuja constituição dela é principalmente mágica. O que isso significa é que seus corpos são compostos de magículas do que eles são de matéria física, e quanto mais magículas seus corpos possuem, mais forte eles são como um monstro. Isso é bem nítido quando você percebe a evolução dos monstros. Quando Rimuru acaba nomeando os monstros, eles evoluem, e por meio dessa evolução, eles têm um nível maior de magículas em seu corpo. Até mesmo Rimuru, quando ele encontra com Veldora e é nomeado, ele adquire mais magículas, e depois da sua transformação de Lorde Demônio, é muito maior a quantidade de magículas que ele tem. Tanto que quando ele nomeia Diablo, é explicado pela Voz do Mundo que não é tão fácil ele fazer as comparações de quando ele nomeava monstros simples e agora que ele nomeou um demônio maior, já que a quantidade de magículas que ele tem em seu corpo é 10 vezes maior do que ele tinha anteriormente. A real é que a classificação de um monstro é determinada quase que exclusivamente por sua capacidade para condensar as magículas. Por isso que uma classe calamidade, como o monstro Carubides que aparece na série,
recebeu um rank especial A, como uma criatura nascida diretamente das magículas que tinham próximas a Veldora. Sua capacidade de destruição foi definida para rivalizar com The Unlord Demônio, então faz sentido que a existência dessas existências semelhantes estariam no topo da lista. E agora, com tudo isso, você deve ter uma ideia geral de como as magículas são muito importantes no mundo de slime. Pois bem, o principal fato que as únicas propriedades que você vê são as habilidades mágicas, que são a própria forma de energia que permite o estabelecimento de habilidades e o lançamento de magia, é que essas partículas mágicas afetam o mundo físico ao seu redor. Elas também podem ser manipuladas de uma forma que permita a pessoa ou o monstro possuí-los, e para fazer o mesmo, ele se torna este meio que concede a capacidade de influenciar as leis da realidade. E isso que é conhecido como magia. E para resumir isso, Rimuru explica que uma vez que a magia é o processo de imaginar algo, então criá-lo na vida real. Esse conceito de projetar uma ideia na realidade tem um pouco mais para o lançamento das magias do que simplesmente ter a quantidade certa de magículas. O lançador também precisa possuir um nível suficiente de controle sobre elas, além de possuir o conhecimento exato do que ele está tentando fazer. Por exemplo, ele não pode achar que vai conseguir lançar um tipo de magia se ele nem sabe para que ela serve ou qual é a finalidade daquela habilidade que ele está tentando fazer. Isso é muito parecido com o que acontece em Mushoku Tensei. Uma vez que a magia requer que o usuário possua em sua imaginação aquilo que ele pretende fazer, a fim de trazer suas ideias, em realidade também requer que tenha uma compreensão de como o processo para a utilização dessa magia funciona. Isso permitirá que o usuário consiga realizar o feitiço ou a magia. Ainda em Mushoku Tensei é muito fácil você perceber isso, pois a primeira vez que Rudels faz uma magia, primeiramente ele precisa entender o que ela vai fazer, quais são os círculos mágicos e as palavras mágicas. Depois que ele aprende todo esse conceito, ele nem precisa mais utilizar essas palavras ou fazer círculos, porque ele já sabe qual é a finalidade e o meio para aquela magia acontecer. Agora voltando a slime. Por exemplo, uma habilidade básica simples, como a lâmina de água usada por Rimuru. Antes de desenvolver essa habilidade, Rimuru consegue automaticamente lançar apenas projéteis de água. Porém, para aprender a lançar uma lâmina de água, ele precisou praticar a criação de uma imagem mental de como ele iria manipular as magículas nesse projétil em forma de lâmina. Então o que ele fez foi imaginar o motor de um carro, onde condensava toda essa magia para que do outro lado saísse o fator que ele queria, que era manipular com precisão o volume e a pressão da água e a força consequente para que ele conseguisse lançar uma lâmina de água. Essas imagens mentais que são necessárias para lançar magias, embora seja obviamente muito mais difícil de fazer com habilidades mais complexas, nem todos os tipos de habilidades precisam de uma compreensão total de como elas funcionam para serem lançadas. Na realidade é um pouco diferente dependendo do tipo de magia que está sendo lançado e os requisitos, dos quais existem 4 categorias principais. Pois bem, a relação dos tipos elementares das magias com o elemento físico e o que conhecemos como ciência requer uma compreensão do mundo e as leis que o regem. Então o lançador irá utilizar a magia que existe dentro de si, imaginando-a, e em seguida vai manipular as magículas através do processo de imagem para conseguir finalmente lançar uma habilidade. Já a magia espiritual funciona de uma forma um pouco diferente. É uma magia que não depende muito da quantidade de magículas que a própria pessoa tem, já que ela necessita do estabelecimento de um contrato entre um espírito e o conjurador. Uma vez que isso funciona, o conjurador poderá realizar a habilidade usando o espírito contraído. Tudo deste momento em que a habilidade é iniciada até o instante da conjuração final é feito apenas pelo espírito. Ele mesmo faz com que as magículas e encantamentos não sejam mais necessários. Então, na verdade, o espírito é o único que realmente realiza toda a magia. Ou seja, a responsabilidade de tudo é passada para o espírito, tornando esse um dos tipos de magias mais raros e valiosos. Contudo, há algumas limitações, alguns fatores que tornam o espírito mágico um pouco menos versátil do que a magia elemental. Isso para balancear as coisas um pouco também. O primeiro fator é que os feitiços disponíveis para o mago dependem do tipo de espírito com que ele está vinculado. Um exemplo é que eles não podem ser possuídos ou fazer um contrato com Ifrit, esperando ser possível usar habilidades de gelo ou água. Apenas as habilidades que são de Ifrit, ou seja, de fogo, serão as habilidades que estarão disponíveis para eles utilizarem. A segunda é que o poder em geral da magia e as habilidades são determinadas pelo próprio espírito. Então, possuir um grande suprimento de magículas farão com que seu companheiro espírito consiga realizar magias muito mais eficazes sobre um espírito que tem um número menor de magículas. É um conceito que remete a como os monstros são classificados com base em suas capacidades para magículas, e geralmente os espíritos que possuem mais são mais fortes no geral, e evidentemente são classificados em uma posição maior no ranking. O próximo tipo de magia, na verdade, é muito semelhante à magia de espírito. Envolve um pacto com um poder superior, um poder um pouco divino. Assim como antes, a única diferença é que quanto mais alto o poder com o qual você faz um pacto, maior será a sua habilidade. E para não ficar adentrando muito numa coisa que vai acontecer mais na frente na série, e para não dar muito spoiler, não vou entrar muito nessa especificidade de habilidades. Mas é um tipo de magia que passa pelo nome de magia sagrada e funciona praticamente da mesma forma e maneira que a magia espiritual, contudo com um ar mais divino e poderoso. A última magia principal é a invocação de magia, um tipo que percebemos ser usada várias vezes durante o anime. E como o nome sugere,
Esta forma de magia envolve o processo de convocar um ser vivo de outra realidade. Geralmente é um espírito ou um demônio. Na maioria das vezes, envolve uma massa de acúmulo de magículas, o estabelecimento de um contrato, mas os detalhes exatos sobre o que é necessário dependem se é um espírito demônio ou um espírito de outro mundo. Esses são os tipos de magias principais de slime. É só você lembrar essas magias de invocação quando é feito para invocar um herói. É dito por Veldora que precisam de mais de 30 magos. Agora, quando Rimuru invoca Diablo pela primeira vez, ele usa os corpos do exército de Fahamut que ele derrotou como uma semente para conseguir invocá-lo. E claro, existem outros tipos de magias mais obscuras em slime, tipos como ilusão ou nuclear até mesmo, mas elas são tipos de magias que são descobertos mais pra frente, conforme a história progride. Por isso eu não vou adentrar nesse tópico agora. Mas o que vale a pena mencionar nesse momento é o tipo de mago que você é. É determinado pelo tipo de magia que você é proficiente. Se você vira algum desses títulos, então você poderá saber imediatamente exatamente que tipo de magia eles são capazes de realizar. E agora que você está familiarizado com os fundamentos da magia, a próxima coisa a saber é que qualquer um pode realizar magia. Tudo o que é preciso é um número suficiente de conhecimento mágico daquilo que estão tentando realizar e, claro, muita prática. Outras duas condições não são exatamente muito difíceis de encontrar. A primeira é que a principal razão pela qual normalmente só vemos magins ou monstros lançando magia é que suas habilidades naturais de armazenar habilidades mágicas dentro de si os tornam muito mais proficientes e adequados para a utilização delas do que um humano. Os humanos nascem sem qualquer capacidade interna de armazenar habilidades mágicas, o que inicialmente faria você pensar que eles não conseguiriam usar magia de forma alguma. Contudo, o aprendizado de magia para humanos seja muito mais difícil. O conceito externo e manuseio mágico é o que permite que seja possível aprender as habilidades mágicas mesmo os humanos. Portanto, se o manuseio interno é o processo de usar magículas acumuladas dentro de si, então a variante externa seria o processo de uso de magículas que estão ao seu redor. Ou seja, qualquer mago que não tenha um monte de magículas em sua própria reserva, utiliza da magícula do ambiente ou qualquer item mágico que ele consiga para utilizar como armazenamento das magículas. Então a única coisa que mudou é a fonte de onde vêm essas magículas. Apesar da maioria do que vemos no anime é lançada através de magículas internas, na verdade é mais comum para os magos usarem itens ou magículas externas. É assim porque nem todas as cidades no mundo de slime são povoadas por magins poderosos com altas capacidades de armazenamento de magículas. A maioria dos magos humanos possuem pouco ou quase nenhum poder mágico. E uma das razões para isso é que as magículas na verdade são muito tóxicas para a maioria das formas de vidas naturais ou qualquer existência que não sejam baseada em energia mágica, como um monstro que é altamente suscetível a um fenômeno conhecido como envenenamento mágico. O mesmo deve acontecer com uma pessoa com pouca tolerância para magículas entrar em um lugar com alta concentração disso. O resultado provavelmente será a morte. É por isso que ninguém se aproximava de onde Veldora estava selado. Até o nascimento de Rimuru, não havia nenhum monstro humano que poderia suportar aquela alta concentração de magículas em torno dele. A razão pela qual raramente vemos Rimuru ou qualquer um dos seus seguidores lançando magia da forma como é explicado aqui, é porque eles raramente ou nunca estão realmente lançando as magias. Na maioria das vezes, eles estão usando o que é conhecido como habilidades ou habilidades intrínsecas gravadas em sua alma que requerem um esforço praticamente zero para realizar. São basicamente feitiços que requerem nenhuma prática de imagem mental ou conhecimento. Apenas essas coisas que alguém inerentemente sabe como fazer. Então, basicamente, quando se trata de Rimuru ou de seus companheiros, eles estão utilizando habilidades que já são familiarizados. Eles conseguem contornar todo o processo com suas habilidades, e é por isso que tornam eles muito mais poderosos do que outros. Com essa explicação, espero que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona essa ideia de magia e habilidades do mundo de Tensei Shitara Slime. E para não perder os próximos vídeos aqui do canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like que ajuda muito. E até a próxima!